Olá para todos, mais uma vez estamos aqui para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre uma parábola que foi apresentada no Centro Espírita Caravana do Conselheiro em preparação ao Natal. É a parábola da Grande Ceia. Vamos então pedir à espiritualidade amiga que possa conduzir-nos nesse momento de estudo, abrir o nosso coração, nossa mente, para que possamos acolher tudo aquilo que o Senhor nos quer dizer, refletir para o nosso ensinamento, para a nossa progressão espiritual. Vamos então, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui está, meus irmãos. Então, a proposta é essa parábola da grande ceia, que se encontra em Lucas, no capítulo 14, versículos 16 a 24. Temos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter. Vamos, então, primeiro expor a parábola. Um certo homem, de Jesus, fez uma grande ceia e convidou a muitos. Enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, que está tudo preparado. O servo, então, foi, convidou. Um primeiro grupo disse que comprou um campo e que precisava vê-lo, e aí pediu desculpas e não foi ao banquete. O segundo grupo disse que comprou 5 juntas de bois e precisava experimentá-los, também rogou desculpas e não foi ao banquete. E um terceiro grupo disse que se casou e, portanto, não poderia ir ao banquete. Então, essa grande ceia que esse senhor deu, né, com um grande banquete, se vê no momento, né, do banquete, da ceia, sem os convidados. Diz que convidou a muitos, mas todos apresentaram desculpas e não compareceram. Então, o Senhor disse para o servo: Sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E o servo assim o fez e disse ao Senhor: Senhor, está tudo como mandaste. Esses vieram, né? E ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, meus irmãos, vamos agora entender essa parábola. As parábolas eram histórias que Jesus contava, isso faz parte, né, da metodologia de ensino de Jesus. Ele gostava muito de ensinar as pessoas através dessas histórias. Vamos agora interpretar essas parábolas, ver quem são essas pessoas que Jesus coloca nessa palavra, trazendo para o nosso hoje, para o nosso dia a dia. Então, ele começa dizendo que um senhor, né, um senhor deu um grande banquete. Quem é esse senhor que Jesus quer se referir? Quem é esse senhor que convida a muitos? É a figura do próprio Deus, do Deus Pai, que oferece esse banquete a quem diz que convidou a muitos. Quem são esses muitos convidados? Somos todos nós. Nós somos os convidados de Deus para esse grande banquete. E o que significa esse banquete? Esse banquete é tudo que Deus criou. É toda a criação, é tudo aquilo que o Pai nos proporciona para matar a sede e a fome do nosso espírito para alcançar o reino de Deus. Tudo o que o Pai cria é para nós, para o nosso crescimento, para que nós possamos progredir. Então, o que Jesus quer dizer aqui é que Deus abre as portas do reino dos céus para nós.
Deus abre as portas da criação. Deus nos oferece tudo que Ele cria, não é para Ele, mas é para que nós possamos evoluir, progredir, usufruir, colaborar para que essa criação seja perfeita cada vez mais. E aí a gente pode ver quais são os pratos desse banquete. Como Deus nos oferece esse banquete. A nossa existência, a cada encarnação, nós ganhamos um anjo guardião. Os anjos guardiões já são aqueles pratos oferecidos por Deus para quê? Para nos conduzir, para nos ajudar, para nos orientar. Então aqui a gente já tem assim um grande prato no nosso dia a dia para a gente usufruir do banquete de Deus, que são todos os nossos anjos, não só o anjo guardião em si, mas todos aqueles espíritos amigos que nos conduzem à mentoria da casa que participamos, da casa espírita, todos aqueles espíritos simpáticos que muitas vezes vêm até nós, nos ajudando, nos dando orientações, nos dando aquelas intuições positivas. Outro prato, né, ligado a isso, como eu digo, são as orientações. Nós recebemos tantas orientações de tantas pessoas, de encarnados e desencarnados. Basta a gente estar aberto para receber, para se banquetear desses pratos que o Senhor nos oferece no seu banquete. A sua misericórdia, a misericórdia de Deus para conosco, diante de tantas e tantas situações em que a gente se desvia, mas que Ele é sempre misericordioso, sempre nos perdoa e sempre nos acolhe de volta. Outro prato precioso do banquete do Senhor são os estudos. Estamos aqui estudando essa parábola e quantas oportunidades no dia a dia nós temos. Hoje a gente tem uma fartura de estudos pela internet. Nós temos os estudos das nossas casas espíritas. Nós podemos ler bons livros, nós temos acesso a tanta informação boa. E isso é importante que a gente usufrua realmente dessas informações que são positivas. Não é ler também qualquer coisa, mas é estudar aquilo que vale a pena, aquilo que vem realmente, né, principalmente para nós da doutrina espírita, nos ajudando a cada vez mais nos enriquecer com esse estudo. A dor é um prato que não é muito legal, né? Muito gostoso, mas através da dor, Deus também nos oferece, nos abre as portas, porque através da dor nós crescemos, dependendo de como a gente usufrui desse prato, de como a gente saboreia essa dor, a gente pode crescer muito. Enfim, qual é o prato principal do banquete que Deus oferece a cada um de nós? É a nossa própria vida, é a nossa existência, desde que Deus nos cria como espíritos únicos, simples e ignorantes. Você já pensou nisso? Não tem ninguém igual a você. Ninguém. Deus te criou único. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Deus te criou e criou você imortal. Você jamais morrerá. Esse é o prato principal da criação do Senhor. É a sua existência diante de toda essa criação que o Senhor nos oferece. Esse é o banquete que Jesus vem nos ensinar nessa parábola. E continuando, aí agora vamos ver como foi a resposta dos convidados quando Jesus conta, né, que esse Senhor convidou a muitos e o servo foi convidar. A gente vê três tipos de respostas na que o servo, né, recebe
E respostas que são desculpas. As pessoas não vão ao banquete e recusam, né, esse convite. Naquele tempo, recusar um banquete, por isso que Jesus conta essa parábola com essa particularidade, era uma desfeita muito grande você ser convidado para um banquete e você recusar. Hoje, talvez as festas que a gente dê, a gente não liga muito para isso quando um ou outro não vai, mas naquele tempo isso era uma desfeita muito grande. Então, Jesus coloca isso como, né, uma grande desfeita, isso é que a gente precisa entender que as pessoas recusam a ida ao banquete. E quais são as desculpas que elas dão? O primeiro fala que comprou o campo, eles estão mais o quê? Estão mais esse grupo que está mais preocupado com as coisas materiais, com o mundo material, do que com o mundo espiritual. E hemos de convir que o banquete que Deus nos quer oferecer é o banquete da vida espiritual, é a progressão do nosso espírito. Então, esse primeiro grupo está muito atrelado às coisas materiais. O segundo estão respondendo a convites terrenos, a situações que o mundo nos interpela, mas que está mais voltado para as coisas materiais, para as coisas mundanas e não as coisas do espírito. Então, estão respondendo mais a isso do que ao próprio Deus. E o terceiro fala das relações, estão respondendo mais às relações humanas, os casamentos que a gente faz muitas vezes através de quê? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, tantos casamentos que faz com que a gente tenha relações mais mundanas, mais terrenas, do que relações que vão ajudar o nosso espírito a crescer. Esse casamento aqui não é a gente pensar só no casamento de um casal que se casa, mas são os casamentos que a gente faz muitas vezes por egoísmo, por orgulho, casamento com negócios, casamento com situações materiais que acabam nos dificultando a usufruirmos do banquete do Senhor. E aí a gente traz aqui agora a reflexão de Caibar Schutel, que é a nossa proposta nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu trago aqui algumas colocações de Caibar para nos ajudar. Caibar diz que o apego ao mundo e às coisas do mundo privam o homem das bênçãos de Deus. Olha, essa primeira reflexão que Caibar já nos coloca como um alerta, né? Que muitas vezes a gente acaba se apegando tanto às coisas materiais e isso nos priva de perceber as bênçãos que Deus nos dá. Ele continua dizendo que o homem superior, o espírito evoluído, ele jamais prefere os bens da terra em detrimento dos bens do céu. Porque ele sabe o quê? Que aqueles, ou seja, os bens do céu, da terra, eles se extinguem. E estes, que são os bens do céu, permanecem para sempre. Então, o espírito, conforme vai evoluindo, conforme vai progredindo, vai percebendo que o mundo espiritual, ele é muito maior do que o material, no sentido mesmo de intensidade de progressão. E aí ele diz que não há campo, não há bois, não há casamento capazes de desviar o homem de bem dos seus deveres espirituais. Não há nada que vai nos tirar essa graça de nos banquetear do que Deus nos quer oferecer. E ele continua dizendo: o contrário se dá com o homem do mundo, que está mais ligado aos negócios, às diversões, à ganância louca. Esquece-se de seus deveres para com Deus, de seus deveres para com o próximo, de seus deveres para consigo mesmo. Isto é, dos deveres espirituais que tem de realizar no mundo. Olha aqui como Caibar agora aqui nos coloca, né, nessa prisão que nos escraviza muitas vezes e faz com que a gente não cumpra o nosso dever. Olha o que ele diz: o dever com Deus, o dever com o próximo, o dever conosco mesmo. Aqui a gente pode lembrar
do mandamento de Jesus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, essa tridimensão do amor. O amor de Deus que se faz através do amor que eu tenho ao outro, e eu só posso amar o outro se eu amo a mim mesmo. Então, essa dimensão que Caibá coloca aqui. Essa falta, esse desamor, esse apego profundo às coisas materiais nos desviam desses deveres que temos para com Deus, para com o próximo, para conosco mesmo. Essa parábola da grande ceia, ela tem duas mensagens principais. A gente analisando aqui até agora isso que Caibar coloca para nós, isso que Jesus conta, a gente pode ver aqui duas mensagens centrais, que é a primeira, o desapego ao mundo material, e a segunda é a confiança em Deus. O que Jesus quer dizer nesta parábola para nós é isso, que para que eu usufrua desse banquete, dessa criação, de tudo que Deus nos oferece, eu preciso me desapegar desse mundo material e ao mesmo tempo confiar que em todas as dificuldades, em todos os momentos, Deus está conosco. E a gente pode encontrar essa verdade quando Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 85, pergunta aos espíritos qual mundo é o principal na ordem das coisas, se é o mundo espírita ou o mundo corpóreo. E os espíritos são incisivos em dizer que é o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, por que que o mundo espiritual ele é mais importante? Porque ele sempre existiu. É a criação de Deus e porque ele nunca vai morrer. O planeta um dia vai se extinguir. A gente vê tantas coisas materiais que sucumbem. Impérios enormes que a gente pode ver ao longo da história. Império Romano, gente, quando que se pensar na própria vida de Jesus que um dia o Império Romano ia cair? Tudo isso é destruído, cai por terra, por isso que não tem sentido tantas guerras, tanta luta por ganância, por dinheiro, porque tudo isso vai se extinguir. É tudo mundo material que não vai sobreviver, que um dia vai sucumbir. E a gente, do jeito que nasce, nu, a gente volta para o mundo espiritual. Em termos da matéria, também nus. A gente leva só a progressão do nosso espírito, do nosso aprendizado, tudo aquilo que crescemos enquanto espírito. Isso já existia e isso vai sobreviver. Viemos de muitas encarnações e outras tantas acontecerão. Por isso, o mundo é espiritual, ele é mais importante do que o mundo material. Continuando então a parábola que Jesus contou, a gente vê aqui que o Senhor manda chamar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Quando houve a recusa daquela primeira leva, que a gente vê assim, eram pessoas com certeza que tinham uma condição material, financeira melhor, né? Porque um comprou campo, outro comprou boi, o outro tinha festa de casamento. A gente vê que aqui é uma conotação, uma interpretação que a gente pode dar de pessoas que têm uma condição social melhor, e ao mesmo tempo que estão mais ligados ao material e recusam de cara o banquete. Recusam de cara a proposta de Deus porque estão ligados e apegados ao mundo material. Então agora, Jesus diz: vamos chamar esses outros. Por quê? Os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, porque esses estão desprovidos de bens materiais. Eles já nascem desprovidos, já nascem na pobreza, já não tem muito o que se apegar.
na matéria. São os deserdados pelo mundo, são os que a gente lança e os que a gente discrimina muitas vezes, são os menos iludidos. Vamos ver a resposta desses. E aí o servo disse que está tudo feito. Eles vêm, os pobres, os mancos, os aleijados, eles vêm, mas ainda há lugar. Há ainda aqueles também que recusam. Ainda tem lugar nesse banquete. E por quê? A gente pode aqui ter uma interpretação também diante desses primeiros que são chamados e recusam, e esses segundos. Os primeiros mais ricos, vamos dizer, e os segundos mais pobres. A gente pode também aqui ter uma outra interpretação, que é o quê? Deus nos chama, Deus nos quer, Deus nos dá a vida e quer a nossa progressão e nos chama a progredir por amor, pelo amor. O chamado suave, o chamado que é você usufruir de tudo isso na harmonia. Mas muitas vezes a gente recusa. A gente é chamado pelo amor, como esses primeiros que foram chamados pelo amor, e recusamos, porque tudo vai bem e aí a gente não enxerga Deus, só enxerga a matéria. Então, aí ele nos chama pela dor. Aqui, essa pobreza, os mancos, os aleijados, podem ser interpretados assim também. O primeiro convite que Deus nos faz para segui-lo é através do amor. Mas se a gente não consegue enxergar, muitas vezes esse convite vem pela dor. E aí, qual é a nossa resposta, meus irmãos? A gente viu o grupo que respondeu, que arrumou várias desculpas, que estavam mais ligados à matéria. A gente viu esses outros menos iludidos que respondem ao banquete, que vão, mas que ainda há lugar. E nós? Qual é a nossa resposta diante do poder, do dinheiro, da exaltação que o mundo muitas vezes nos oferece, da preguiça, da falta de tempo e dos vícios que a gente muitas vezes se perde? Quais são as nossas escolhas? Isso é uma coisa muito pessoal que cada um de nós precisa refletir. Em preparação a esse Natal, estamos aí às vésperas de celebrar o grande amor de Deus encarnado em Jesus nesse mundo, nesse planeta. Quais são as nossas escolhas? É uma questão de refletir. O que no meu dia a dia eu estou escolhendo mais, estou respondendo mais ao mundo material ou ao mundo espiritual? Quais são as nossas desculpas? Eu não estou preparado. Ah, eu não sei fazer. Ah, eu ainda não consigo. Aí eu não tenho tempo. Mas hoje tem futebol. E é o último capítulo da novela. E estudar, ah, eu não consigo entender muito bem. A gente tem tantas desculpas para não usufruir do banquete. Quais são as nossas? Quais os banquetes que a gente participa? Os banquetes terrenos, os banquetes da ganância, dos negócios, da vida material, do trabalho excessivo. Eu só enxergo o trabalho, eu só enxergo ganhar dinheiro, eu só enxergo preencher a minha vida com atividades que eu não posso parar. Quais são os banquetes que eu participo? Quais são os nossos apegos? Eu estou apegada aqui. E apego, muitas vezes, também são a pessoas. Eu estou apegado ao meu passado. Eu estou apegado àquelas perdas
que eu acho que são perdas, mas que eu, na verdade, não perdi porque eu não possuo nada. Então, eu estou apegado aos desencarnes que aconteceram diante da minha existência e eu não consigo me livrar desse peso que é ter perdido o marido, a mãe, o pai, o filho. Ou eu estou tão apegado aos meus netos, são mais que filhos, são mais meus filhos do que dos meus filhos. Ou eu estou apegado aos meus pais, ou eu estou apegado ao meu marido, ou eu estou apegado ao meu emprego. Quais são os meus apegos? Isso é muito pessoal, eu não estou aqui para responder para ninguém, estou aqui para ajudar a refletirmos, porque quanto mais a gente se apega ao mundo material gerado pelo nosso orgulho e egoísmo, mais dificuldade a gente tem de assumir o mundo espiritual. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma instrução de um espírito protetor que nem revelou seu nome, mas lá em Bordeaux, em 1863, ele nos dá uma instrução, uma orientação, uma reflexão sobre o homem no mundo, ou seja, sobre a nossa existência nesse mundo material. No capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos, no item 10 a gente encontra essa instrução e eu trago aqui algumas coisas que esse Espírito traz, mas que a gente depois pode ir lá fazer essa leitura, capítulo inteiro, desse item 10, principalmente, que é a proposta aqui. Ele diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então, esse Espírito já nos orienta aqui a nos purificar dessas coisas que são fúteis. Às vezes a gente se liga e se desgasta por coisa banal, por coisa boba, pelo poder de muitas vezes estar em evidência e se perde até em discussões e desprazeres desnecessários. Ele continua dizendo: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Então, a gente vive num mundo onde ninguém é igual a você, como eu disse antes, mas ninguém é igual também ao seu irmão. E a gente vai ter uma diversidade enorme entre nós. Empatias e antipatias acontecem a cada momento. Ele diz: não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. E a gente vai estar o quê? Com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos patrões, com os nossos empregados. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Que coisa linda, né? A gente vê sempre essa instrução dos Espíritos no final dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito, muito bom, porque eles vêm justamente, olha aí o prato do banquete que eu falei, as orientações dos nossos guardiões, dos Espíritos de luz que estão nos conduzindo. Nesse momento aqui, quantos espíritos estão nos ajudando, nos iluminando, nos dando intuições? É preciso que a gente saiba absorver isso. E finalizamos então com o banquete de aniversário de Jesus. A gente pode agora, diante dessa parábola
que Jesus oferece para as pessoas naquela época, para nós hoje, refletir agora. Nós costumamos, né? Todo mundo fazer sua ceia de Natal. Ceia simples, ceia mais farta. Até aqueles que não acreditam em Jesus comemoram o Natal, fazem ceia, comemoram mesmo quando não acreditam no aniversariante que é Jesus. Vamos refletir agora, meus irmãos, nesse momento, sobre a ceia de Natal, sobre o nosso Natal, sobre esse banquete do aniversário de Jesus. Quando a gente dá uma festa de aniversário, o homenageado é o aniversariante, é a figura principal, não é isso? Então, qual é o prato principal desse banquete? É o amor de Deus encarnado em Jesus. É preciso, pelo menos, que nós, espíritas, tenhamos a consciência disso, que estamos celebrando o amor de Deus que se encarnou em Jesus. Jesus não precisava se encarnar nesse planeta para o seu bem espiritual, para o seu crescimento. Ele já era um espírito perfeito, um espírito governador desse planeta. Já percebeu a dimensão que é o governador do planeta, perfeito como Jesus, se encarnar nesse mundo? Quão doloroso. Pensa bem, gente, se você está, né, num estado elevado, perfeito, você voltar para esse mundo de expiações e provas. Essa é a maior prova de amor que Jesus pode ter nos dado. É a sua encarnação. Maior até do que a sua morte. Porque, com certeza, se libertou da carne novamente e viveu em espírito profundamente. Mas se encarnar, esse é o prato principal desse banquete. A gente não pode esquecer disso. O Livro dos Espíritos nos diz, quando Kardec pergunta qual foi o espírito mais perfeito que habitou esse planeta, e os espíritos dizem, veio de Jesus. Jesus é o espírito mais perfeito que aqui habitou. Então, celebrar o Natal esquecendo disso, ou não tendo consciência disso, é uma grande falha da humanidade. Concorda? Porque eu ir numa festa de aniversário, me banquetear e nem saber quem está fazendo aniversário, ou não ir cumprimentar o aniversariante, é uma grande desfeita. Concordam? Quem são os convidados para esse banquete? Jesus quer celebrar o Natal, né? E diz que ele se achega mais perto do planeta nessa época. Todos nós. Como disse na parábola, ainda há lugar. Não falta lugar para ninguém no banquete de Jesus. Encarnados e desencarnados. Mesmo aqueles, né, desencarnados que inclusive estão aqui no nosso meio e possam se achar indignos, não nos sentamos dessa maneira. Todos somos chamados, todos somos acolhidos por esse grande amor que se encarna. E geralmente, quando a gente vai no aniversário, a gente leva um presente. Qual é o presente que a gente vai levar para Jesus? Qual é o presente que eu vou dar a Jesus nesse Natal? Eu vou deixar aí a interrogação para a gente pensar. Qual é o presente que eu vou dar para Jesus nesse Natal? Qual seria o presente maior e melhor que Jesus poderia querer de nós? Fiquem aí pensando. Quais são os pratos? Vamos pensar agora nos outros pratos. O prato principal é o amor de Deus encarnado em Jesus. Mas quais são os outros pratos que Jesus nos oferece no seu banquete? E que a gente tem que agradecer não só no Natal, mas em todos os dias. Somos protegidos. A proteção que Deus nos dá
E quantas vezes a gente nem percebe? Quantas vezes a espiritualidade nos livra de situações embaraçosas e a gente nem percebe? Então, a proteção é um prato que Jesus nos oferece sempre. Ensinamento, como também já vimos antes, né? Dos pratos ali, quando eu coloquei. O consolo, o perdão, a sabedoria, o discernimento, a paz interior, a luz, são pratos que Jesus nos oferece e que a gente precisa usufruir deles. E isso depende de nós, porque a espiritualidade ela está sempre conosco, mas ela respeita o nosso livre-arbítrio. A partir do momento que eu me abro para acolher, tudo isso vem para mim. Tudo isso vem e é só eu usufruir. Só que muitas vezes eu me fecho de tal maneira e aí eu não consigo perceber. E como a espiritualidade é tão respeitosa, ela respeita o seu caminho, o seu momento, a sua queda, a sua fragilidade, que muitas vezes até blasfema diante das situações mundanas. Esses são os pratos que Jesus oferece. E quais são os pratos agora? Os pratos que nós vamos levar para esse banquete, para esse Natal. O que que a gente pode levar de prato para esse banquete? A nossa vontade de bem, a nossa solidariedade, o nosso acolhimento, as nossas dificuldades, as nossas conquistas, os nossos afazeres, os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo isso são os pratos do nosso dia a dia que a gente pode levar para o banquete e que é importante. Porque é através dessas situações, desses pratos que eu levo, é que eu também usufruo dos outros que Jesus me dá. E aí é uma troca em que matamos a nossa sede e a nossa fome mutuamente uns dos outros. Quando essa solidariedade impera, quando essa solidariedade se faz, quando eu acolho o meu irmão, quando eu levo uma palavra de conforto, quando eu ouço, quando eu dou um palpite bom, quando eu faço alguma coisa de bem. E aí eu troco. Bom, e aí eu vou dizer para vocês. Se vocês não descobriram ainda qual é o presente principal que vocês podem dar a Jesus, agora eu vou dizer para vocês, com toda certeza, o que Deus mais quer de presente de nós. O prato principal dessa ceia é o amor de Deus encarnado em Jesus. E eu vou dizer, você vai sair satisfeito desta festa se você der a Jesus o presente maior, melhor que você pode dar, que é o seu eu, é você mesmo. Quando eu me dou, e não tem presente maior para Jesus. Ele não quer outra coisa senão a você mesmo, a sua entrega, como ele se entregou ao amor do Pai. É isso que ele espera de nós. É a nossa, é o nosso eu. Não tem presente maior. Ah, eu quero dar a Jesus a paz. Ele não precisa de nada disso. Ele não precisa de nada disso. O que ele quer é a nossa entrega. O que ele deseja é que nós sejamos perfeitos, como o Pai é perfeito. E é isso que ele disse. Então, meus irmãos, eu termino aqui com uma mensagem minha. Geralmente eu termino os meus estudos com mensagem de mentores, mas hoje eu escolhi aqui compartilhar com vocês do que eu refleti e trago essa mensagem para vocês sobre o banquete da vida.
o banquete do nosso dia a dia. Nós temos duas situações no banquete da vida e que digerir a nossa encarnação, tal como ela é, muitas vezes é muito difícil. Digerir a minha existência, essa encarnação hoje, o meu eu, tal como ele se dá, com as minhas dificuldades, com a minha família, com os meus amigos, com tudo aquilo que me cerca, muitas vezes é difícil e eu tenho duas situações. Se tudo vai mal na minha vida, eu tendo a me entregar à melancolia, ao desespero, a blasfemar contra Deus. Eu posso ter essa atitude quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem, eu posso cair no outro extremo. Tá tudo tão bom que aí eu esqueço do meu irmão que sofre. Eu vivo os prazeres do mundo material. O importante no banquete da vida, meus irmãos, é virar o jogo. Digerir a nossa encarnação tal como ela é sinônimo de progredir. Digerir essa existência é progredir. Se tudo vai mal, a minha atitude deve ser de confiança. Eu devo confiar que eu vou vencer, porque Deus está comigo, então eu vou vencer. E se tudo vai bem, eu agradeço e ajudo o meu irmão a caminhar também. Desejo a todos um Feliz Natal. Possamos usufruir desse banquete. Que possamos, que desejemos e nos entreguemos a nos banquetear. Porque Deus abre as portas do céu para nós. Abre as portas do céu com tudo que Ele nos oferece a cada dia, a cada momento. É abrir os olhos de manhã e entender: eu estou aqui, viva. Eu tenho mais uma oportunidade de vencer. Eu tenho mais uma oportunidade de caminhar, de ouvir, de usufruir do banquete que Deus me oferece. E agradecer. E viver plenamente. Que assim seja. Continuemos sempre unidos, nos banqueteando da criação maravilhosa que é a nossa existência e de tudo que Deus nos oferece. Muita paz.